pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de hoje que vai impulsionar a nossa oração está em João, capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, em minhas palavras, permanecereis em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Você já pode dizer: Senhor, eu quero permanecer em vós. Eu quero estar enraizada em vós. Eu quero estar grudada em vós, enxertada em vós. Eu quero permanecer na vossa graça. Porque ai de nós se nós nos desligamos de Deus. Ai de nós, ai de mim, Rogéria, se eu não procuro permanecer em Deus, se eu não busco o Senhor todos os dias, se eu não estou diante de Deus, eu vou secar, eu vou murchar, eu vou ser uma mulher vazia, eu vou inventar, eu vou fazer um teatro aqui, a graça não vai acontecer. Eu preciso estar enraizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana aconteceu um fato bem interessante, aqui pertinho de nós, na nossa sede, sabe, Flavinho? Tem uma capelinha, você já deve ter ido lá várias vezes, e por causa de uma ventania, né? A ventania que aconteceu aqui segunda-feira, um grande tronco que já estava seco de uma árvore caiu sobre essa capela, rachou as paredes, quebrou o telhado, tanto que a capela teve que ser fechada, né? Para reforma. Fez um estrago. Tal é o estrago que faz um ramo seco, né? Um ramo seco, ele cai com qualquer ventania. Se você é um ramo seco, se você está seco, se você não permanece em Deus, por dentro, né, tá podre. E qualquer ventania derruba, assim como esse tronco dessa árvore. Não era qualquer tronco, não. Para quebrar e rachar a parede e para quebrar telhado, era um tronco bem grande. Mas ele estava seco. E ele estava fraco. E por isso, estando fraco, estando seco, não estava bebendo, né, da seiva daquela árvore, ele caiu. E quando ele caiu, ele fez estrago. É assim a nossa vida. Quando a gente seca, quando a gente desgruda de Deus, quando a gente não permanece em Deus, quando a gente não se alimenta de Deus, quando nós não procuramos a face de Deus todos os dias e bebemos da sua graça, a gente seca e a gente tomba, né? A gente tomba, a gente cai. Dizes para o Senhor: Senhor, eu não quero tombar, não. Não quero cair, não, Senhor. Eu quero permanecer em vós. A palavra é bem clara, não é, Padre? Se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Amém. Nós temos esta permanência em Deus para nós católicos de maneira muito clara. A Rogerinha trouxe aqui esse galho, esse tronco que, caindo,
atingiu ali a capela, quebrou o telhado, rachou paredes. E como é feio o tombo de um católico, de um cristão. É mesmo. Pior ainda, né? Eu vou trazer a brasa agora para a minha cabeça. Quando é um sacerdote, tem um santo padre da igreja que, falando das quedas dos sacerdotes, ele diz isso, né? Mais barulho faz uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Mas ao passo que nós devemos despertar para não secar, para não apodrecer, para não cair, também glorificar a Deus por essa floresta que está crescendo. Existe na igreja esta grande multidão que mantém-se, permanece na presença de Deus. E para nós católicos é o quê? A vida de oração, os sacramentos. A Rogerinha trazia aqui. Eu preciso permanecer para estar com vocês em oração, eu preciso permanecer, senão é um teatro, senão é uma representação. Nós precisamos permanecer, e como comunidade Canção Nova, qual é a nossa permanência? 5 pedrinhas. A vida de oração, a vida sacramental. Meu filho, você pode, olha o milagre que Jesus pode fazer. Você pode ser um galho podre a ponto de cair e causar estragos. Se você hoje rezar, buscar os sacramentos, se arrepender dos seus pecados, você vai se tornar uma frondosa árvore. Vai ser revigorado, né? Me lembro agora daquele momento em que Santa Rita de Cássia é instigada pela superiora a regar uma parreira, uma videira seca, que estava seca, podre. E por conta da obediência de Santa Rita de Cássia, ali nasceu uma parreira tão frondosa, tão bonita, que até hoje é visitada lá em Cássia. Isso. Coisa linda. Então é esta graça que Deus tem a realizar na sua vida, meu filho. Minha filha, ainda há tempo. Procure a oração, entregue-se a Deus agora e confirme esta graça nos confessionários. Volte ao poder de Cristo. Vamos fazer isso então, padre? Vamos rezar? Convido você que está aqui a ficar em pé, já colocar o seu em oração, né? Estenda suas mãos a Deus, ao céu, seu gesto de oração, ou coloca a mão no coração e vá pedindo já a Jesus nesse momento. Senhor, eu quero permanecer em vós, eu quero estar em vós, eu quero, Senhor Jesus, ser renovada por vós. Mesmo você que está se sentindo nessa manhã seco, sem vida, sem ânimo, até mesmo sem inspiração, você que se distanciou de Deus nesses últimos tempos, tombou, secou, se sente hoje um lixo, Deus quer renovar você. Vamos colocar o nosso coração em Deus. Diga ao Senhor: eu me abandono, eu me entrego de volta, vem me revigorar. Eu não quero ser um tronco seco, Senhor, eu quero ser cultivada por vós. Se precisar hoje, Jesus, me poda, me corta. Ele disse na palavra, né? Vós já estáis limpos. Se precisar, Senhor, me limpa ainda mais. Ele diz: eu vou limpar-vos ainda mais para que produzeis ainda mais fruto. Então me limpa, Senhor. Corta, poda aquilo que tira o Senhor de dentro de mim. Vem trabalhar dentro do meu coração. Eu não quero ser um ramo desligado de vós. Eu não quero ser um ramo seco, um tronco seco. Eu quero, Jesus, hoje ser revigorada pelo Teu Espírito. Molha essa terra, água, esse galho seco, molha esse galho seco que eu sou. Vem me revigorar, Senhor. Vá soltando a sua voz no Espírito, porque o Espírito tem essa graça, esse poder de revigorar você no dia de hoje. Kiriri-canta, vem ao meu coração um filho que está agora acompanhando esse momento de oração pela rádio. Você acidentalmente, inesperadamente, está agora acompanhando por este meio de comunicação que é a rádio, este momento de oração. E você já percebia esse galho podre, seco, que estava até no chão. Mas Deus tem o poder de te revigorar, meu filho. Tome posse agora desta palavra. Deus está revigorando este galho seco e podre, para que ele, revigorado e voltado para Deus, ligado à videira, seja frutuoso, tenha força espiritual, renove-se.
Lembre agora do tempo em que você servia a Deus na igreja, como coroinha, como acólito do sacerdote. Revigora em teu coração o desejo de retorno. Padre Jonas escreveu para nós Canção Nova e pediu que nós passássemos isso a todo o povo. Retomada 1, 2, 3, 4, não importa quantas vezes, retome, meu filho, tome posse. Deus está revigorando a tua caminhada. Rogerinho nos dizia no início do programa que esse é um programa de intercessão. Então levante os seus braços agora, clame a Deus. Clame a Deus, mas agora não peça por você. Confie que outros estão clamando por você agora. A partir de nós que estamos aqui conduzindo essa oração, nós oramos por você, nós clamamos por você. Agora clame por outros. Nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelo mundo, nós clamamos por aqueles que hoje são galhos secos. Quem sabe eu e você somos esses troncos secos. E eu creio que muitos intercedem por mim, e eu também intercedo agora por eles. E nessa grande intercessão, o Senhor nos faz essa promessa no versículo 7 desse capítulo 15 de São João: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, pedi o que quiserdes, e vos será feito. O que nós queremos, Senhor, é permanecer em Ti. Levante os seus braços e diga: isso é o que eu quero, Senhor. Nessa oração no Espírito, peça ao Espírito que confirme em você esse desejo, que confirme nos nossos corações o desejo de permanecer em Deus, de permanecermos na vontade de Deus. E isso só é possível pela força e pelo poder do Espírito. Não é força humana, não é persuasão humana, não é pelo intelecto, é poder de Deus, é força do alto. Então vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Meu filho, você ainda não acredita que é com você. Você está dentro dessa carreta, dirigindo essa carreta, e o rádio está transmitindo aos seus ouvidos, mas ao seu coração esta oração. Toma posse, Deus está te revigorando. Jesus me mostra pessoas que estão vivendo sentimentos profundos de frustração, até mesmo na sua área vocacional, profissional. Você acha que não consegue dar mais nada naquilo que você realiza. Seja você um religioso, seja você um cirurgião, um dentista, um maquinista, um motorista. Você parece que não tem ânimo e nem força mais, nem para trabalhar. Está faltando a você a inspiração, a graça. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei no Senhor e o Senhor te dará força. Você vai ver que você vai conseguir ainda render muito para o reino dos céus. Você ainda vai conseguir render muito na sua profissão. A imagem era de alguém que cavava a terra, mas que cavava fundo, até alcançar a raiz. E essa raiz era adubada, readubada, reenxertada. Ela era molhada, ela era trabalhada naquele momento. E é isso que Deus está fazendo nesta oração. É possível a sua ressurreição. É possível, galho seco que você é, que eu sou, ser revigorada pelo Espírito. É possível sim recomeçar, dar mais uma chance nesse casamento. É possível dar mais uma chance na sua profissão. É possível dar mais uma chance na sua vocação. É só você permanecer em Deus e Ele vai permanecer em você. Ele vai revigorar a sua vida. Vem, vem, Espírito Santo de Deus sobre nós. Te pedimos. Nós somos galhos secos que precisamos ser trabalhados, limpos, enxertados novamente ao coração de Deus. Vem, Espírito Santo, e rega esse revigoramento que precisamos viver. Vem sobre nós. Santa Faustina, Santa Faustina afirma no seu diário uma palavra que Jesus revela a ela. Jesus diz assim: eu persigo as almas
dos pecadores em todos os seus caminhos com a minha misericórdia. Eu persigo as almas dos pecadores com a minha misericórdia em todos os seus caminhos. Tome posse. Amém. Deus está te perseguindo com a sua misericórdia. E eu quero te dar uma palavra de ordem como sacerdote. Santa Rita de Cássia, ao regar aquela parreira podre e seca, pela obediência brotou uma videira frondosa. Eu quero te dar uma ordem como sacerdote. Seja obediente. Vá ao confessionário, meus filhos. Vá ao confessionário, porque Deus vai regar, vai trazer de volta este ramo podre, porque Ele tem o poder. Ele está te perseguindo com a sua misericórdia. Não resista. Em nome de Jesus Cristo, vá aos confessionários o quanto antes. E eu quero confirmar isso que o Padre está trazendo, porque realmente era esse sentimento que Deus me dava. Jesus. Ele estava dando a chance a um galho seco. Jesus. Mas um galho bem seco, viu? Era alguém que estava revoltado contra Deus. Era alguém que estava desistindo de ser de Deus, de trabalhar para Deus. Padre, eu sentia que Jesus estava pescando de volta peixes grandes, né? Pessoas que já foram muito usadas pelo Senhor e que realmente secaram, realmente desanimaram, realmente se sentem vazias. Jesus está visitando você. E a imagem era de uma transfusão de sangue. Amém. Sabe quando a pessoa está, né, num certo estado, que somente uma transfusão de sangue pode fazer com que ela se sinta revigorada, pois Deus, neste momento, está fazendo uma transfusão de sangue em muitos galhos que estavam tentando se desvincular da videira que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, erga seus braços, vamos cantar. Vem Espírito, vem sobre nós, porque sozinho realmente eu vou secar, eu vou tombar, Espírito Santo. Vamos cantar mais uma vez. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Toma posse. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Proclama com fé. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E eu trago também mais uma confirmação dessa moção que o Senhor colocava no coração do Padre e confirmado pela Rogerinha. Enquanto a gente orava, o Senhor me dava a imagem de uma pessoa peneirando grãos. E quando isso acontece é para tirar a sujeira e o grão ficar na peneira. Mas uma mão ia apertando o grão também na peneira e aquele grão ia sendo como que destruído, ia passando por aqueles vãos da peneira, o grão e a sujeira ia embora junto. E ao mesmo tempo o Senhor me fazia recordar aquele momento em que Ele diz a Pedro: Pedro, o demônio quis te joirar, mas eu intercedi por ti. Amém. É exatamente isso que o Senhor está fazendo conosco desde o início do programa e dessa oração. O Senhor está nos resgatando. Ele está fazendo, Ele está infundindo em nós essa seiva da vida que é o Espírito Santo. E não tenha medo, porque você não vai retomar a sua vida sozinho. Assim como o testemunho que o Padre nos trouxe, você não está sozinha, você não está sozinho, Deus está com você. A força do alto está sendo derramada sobre você. Então cante de novo agora, levanta bem alto o seu braço e proclama isso: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não
posso mais viver. Então vem, vem Espírito Santo, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vinha ao rezarmos aqui um testemunho que eu vivi nos confessionários. Um dia eu estava no confessionário, uma terça-feira tranquila. Chega um senhor e ele entra no confessionário e diz assim: eu não gosto de padre, eu não gosto da igreja católica. Eu disse: meu Deus, que loucura. Mas meu filho, o que você veio fazer aqui? E ele me disse: padre, eu vivi por muito tempo fora da igreja católica, em igrejas que me ensinaram a rechaçar os padres e rechaçar a fé católica. Mas a minha avó me pediu no leito de morte que eu rezasse o Santo Terço todos os dias. E um dia, rezando o terço, padre, Deus falou ao meu coração: o padre é mais importante que um anjo. O padre é mais que um anjo. Eu joguei no Google, pesquisei lá e vi um santo dizendo que o padre era mais importante que um anjo porque pode perdoar os pecados. Sim. E aquela palavra falou tanto ao meu coração, padre, que eu vim aqui hoje me confessar na Canção Nova. E aquele homem fez uma confissão tão bonita, tão poderosa, que lindo. De horas, e saiu dali revigorado. Bendito então eu seja quero Deus. te dar esse testemunho para que você revigore hoje a sua fé por meio desse sacramento tão Padre, poderoso. Na confissão somos reenxertados, né? Na igreja. Nós podemos comungar, nós podemos voltar aos sacramentos, uma vida sacramental. Somos reenxertados. É a maior graça, o maior tesouro da Igreja Católica é a confissão. É o retorno à graça. Talvez hoje Deus esteja falando com você, eu acho que Ele está, né? Para você que quer ser reenxertado, para você que quer voltar, e quer voltar também a produzir muitos frutos para Deus, que quer ter ânimo de novo, né? Está se sentindo fraco, abatido, porque está faltando ser reenxertado na sua igreja, reenxertado pela comunhão, pela Eucaristia que você pode receber. Senhor, Jesus me dava também imagem, Flavinho, de uma árvore que estava cercada por muitas ervas daninhas. E essas ervas daninhas estavam sufocando a raiz dessa árvore e estava também minando os galhos. Eu sinto que o Senhor também nesta oração está fazendo uma libertação em cada um de nós. Ele está tirando do nosso derredor assim, coisas que estavam sufocando a nossa fé e que estavam nos tirando de Deus. Por isso nós continuamos em oração aqui, rezando, pedindo ao Senhor Jesus: liberta-me, Jesus, daquilo que está sufocando a minha vida, está minando a minha fé, está tirando a minha força, está me afastando de vós, Jesus. Mostra-me aquilo que está me afastando de vós, está fazendo com que eu vá morrendo pouco a pouco. Vem me libertar, Senhor. Continue orando no Espírito. Levanta seus braços mais uma vez. Liberta-nos, Senhor, daquilo que está sufocando a nossa fé. Está fazendo a gente desanimar, a gente apodrecer e até mesmo a tombar, a cair. Vem, Senhor Jesus, mostra-nos. Kiriri canta balaria la marie, kiriri canta malabalarie. Vem limpar, Senhor, essa eira que é o nosso coração. Tira, Senhor, toda a impureza. Coloca em nós já, Senhor, esse sentimento de contrição, de arrependimento. Dá-nos a graça, Senhor, que concedestes a Davi, que se expressou no Salmo 50, pedindo um coração aquebrantado, Senhor, um coração arrependido. Diga: Senhor, eu quero esse coração. Eu quero esse coração arrependido, por isso derrama sobre mim o Teu Espírito, Senhor, pois é o Teu Espírito quem me convence do meu pecado. É o Teu Espírito, Senhor, também quem me dá essa graça do arrependimento, do desejo de voltar a Ti, Senhor, do desejo de voltar à Tua vontade, de retomar o Teu querer na minha vida, Senhor.
Dá-nos hoje um coração aquebrantado, um coração arrependido, Senhor. Dá-nos o desejo de voltarmos ao Teu querer, à Tua vontade, porque sozinhos nós não podemos, sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Sozinhos nós só conseguimos dar o próximo passo em direção ao pecado. Por isso nós pedimos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e revela-nos a misericórdia do Pai, revela-nos a misericórdia de Deus, revela-nos o amor que é Jesus, revela-nos, Espírito Santo, essa presença poderosa que vem ao nosso encontro, um Deus único e poderoso, soberano, e que está no meio de nós. Vamos aplaudir o nosso Deus.